Começa, tá? Pronto, bom dia a todas e a todos. Vamos dar início ao nosso primeiro encontro, né, do curso de Introdução à Filosofia Ambiental, essa segunda turma, tá? Estamos gravando, então todos que são a favor permaneçam como estão, fazer igual no Senado, né, que a gente faz que pede, né, para fazer esse pedido aqui. Bom, então, à medida que o pessoal for entrando, eles vão se aconchegando aí virtualmente para assistir a nossa aula. A gente vai gravar essa primeira parte da aula, como combinamos, e aí depois, quando a gente abrir para discussão, a gente encerra a gravação para ficarmos mais à vontade, né? No nosso debate, na nossa discussão, nas ideias e tudo mais. O encontro de hoje, ele tem como tema exatamente introdução, que é o nome do curso, né? Exatamente para a gente traçar o passo a passo, o planejamento do que vamos ver ao longo desses 20 encontros que nós programamos, tá? Vocês receberam no planejamento. A gente está fazendo semanal este curso, então a gente vai ter um trabalho bem intensivo, vai ser uma imersão mesmo dentro dessa temática, e com certeza vai ser bem interessante para todas e para todos nós, tá bom? A primeira turma, ela está na metade do processo, mas eles são quinzenal, é a turma de sábado à tarde, né? Então, eles acabam que tem um espaço maior, tem o seu elemento positivo e o seu elemento negativo em cada uma, né? Um espaço maior para a leitura dos textos, por exemplo, mas acaba que quando passa 15 dias, né, o pessoal meio que vai perdendo o fôlego da discussão, já não lembra direito de onde foi, vocês vão ter essa vantagem, apesar da desvantagem de ter apenas uma semana para fazer a leitura dos textos, vocês vão ter a vantagem de manter viva as temáticas a cada sábado, né? E aí vocês vão ver que nós montamos, e quando eu digo nós, eu me refiro eu ao grupo, né, do FICAR, que é o grupo de pesquisa que promoveu este curso junto com a ONG do Instituto Lume, né? Nós montamos esse curso pensando exatamente na sequência dos encontros, né? Então, o que a gente vê no encontro seguinte é aprofundado ou negado, né? Contradito e assim por diante. A gente vai perpassando. E aí nós dividimos o curso em módulos, como vocês puderam ver no planejamento, e estes módulos eles respondem a uma necessidade tripla da filosofia ambiental, que é o que nós vamos verificar hoje aqui, tá? Então a gente dá início, damos as boas-vindas a todas e todos e, né, vamos começar para valer o nosso curso de Introdução à Filosofia Ambiental, tá bom? Então, logo de cara a gente se pergunta o que é isso, né? A filosofia ambiental, porque a gente muitos até nunca ouviram falar nesse termo, filosofia ambiental, né? Ou se ouviram falar, né? Ouviram falar com outras definições que não exatamente essa que nós queremos colocar aqui, que é a definição filosófica propriamente dita. Então, seria esta área da filosofia que tem um caráter interdisciplinar, né? Se quiserem, transdisciplinar, né? Também, porque é mais difícil de alcançar, vamos falar disso ao longo do curso, né? E prática. Então, nós temos um elemento de filosofia prática aqui também, né? Uma filosofia que não pode ser feita apenas dentro das salas de aula, com os livros, enfim, nos lugares fechados, só com o pensamento, com a abstração. Então, nesse sentido, já é uma subversão da própria estrutura tradicional da filosofia. E vocês vão ver que a desconstrução do pensamento tradicional é fundamental dentro dessa proposta de filosofia ambiental que nós estamos trazendo, né? Desconstruir a tradição filosófica, o eurocentrismo, o antropoceno, o capitaloceno, esses nomes com os quais a gente vai se acostumando ao longo do curso, é o pontapé inicial para pensarmos a filosofia ambiental, né, de forma interdisciplinar e de forma prática, tá? Enquanto praxis e enquanto encontro fronteiriço com outras áreas que são as demais ciências, né? Então, nesse sentido, a tarefa da filosofia ambiental ela é tripla. Ela é uma tarefa dividida em três, né? Nós temos por tarefa construir, olha só, uma ontologia, tá? Assim como elaborar uma epistemologia e refletir
acerca de uma ética ou de uma política, né? Então, essa tarefa tripla, do qual a gente vai falar melhor ao longo do encontro de hoje, né? Ela molda o fazer desta filosofia ambiental, como nós estamos nomeando, uma filosofia ambiental que é pautada, né, que tem as suas raízes, né, no saber, por exemplo, do Brasil e da América Latina, né? Portanto, uma filosofia ambiental que é logo de cara decolonial ou contracolonial, né? E uma filosofia que é enraizada nos saberes dos povos originários, dos povos quilombolas, né? Uma filosofia que é nossa, que é feita por nós e a partir de nós. Isso já contrapõe ao que existe de filosofia ambiental pelo mundo, né? Ao que se faz, por exemplo, na Inglaterra, ao que se faz nos Estados Unidos, ou mesmo na França, com o nome de filosofia ambiental. O que eles nomeiam de filosofia ambiental, né, é uma filosofia pautada nas estruturas, por exemplo, do conceito de sustentabilidade da ONU, né, nos saberes ecológicos das ciências naturais e ecológicas, por exemplo, que são fundamentos filosóficos, ou seja, possuem uma ontologia, mas é uma ontologia fundada na tradição filosófica. Então, a nossa proposta de filosofia ambiental é fazer uma filosofia que não se funde, né, no sentido de ter a sua fundação e as suas raízes no antropoceno, e sim em uma outra estrutura de mundo, em um outro modo de ser e pensar as relações entre a pessoa e o ambiente. Tá? E aí, nisso, a gente tem já de cara a tarefa da construção da nossa epistemologia, ou da definição. O que seria isso, né? A construção da epistemologia? A definição dos termos, dos modos e dos métodos de acesso aos conhecimentos com o mundo, né? Então, a gente parte logo de cara desta relação entre pessoas e mundo, né? Ou, se quiserem, natureza, cosmos, né? Então, vão ter várias nomenclaturas para isso daí. E a tarefa epistemológica é exatamente definir essas nomenclaturas. Porque o que acontece é que cada ciência natural ou ecológica, né, bem como cada abordagem ou teoria dentro da própria filosofia tradicional, vai dar nomes diferentes para os mesmos fenômenos. Então, a ideia é que a gente consiga, nessa pegada interdisciplinar, compreender os fenômenos, independente dos diversos nomes que esses fenômenos têm, tá? E a tarefa política é exatamente o elemento ético, né? É compreender que, para além de uma relação objetiva, a gente precisa construir uma relação de cuidado ético e amoroso com estes mundos, tá? Então, tá, no próximo slide depois desse vai explicar direitinho isso daí, tá? Então, o que seriam essas ciências ecológicas que nós estamos nomeando, para as quais a filosofia ambiental tem a tarefa de servir, né? Então, já de saída, a filosofia ambiental, ela só tem utilidade, vamos pensar no termo utilidade aqui, se ela servir às ciências ambientais e ecológicas, né? Servir como esta área que vai construir a ontologia, a epistemologia e a ética, né? Então, essas ciências ecológicas que vão ter como suporte a filosofia ambiental, na sua produção de conhecimento, na sua busca por novas compreensões de mundo, enfim, elas são todas essas formas de conhecimento humano, né, que refletem sobre o mundo, o ambiente enquanto mundo humano, né, enquanto natureza e assim por diante. A filosofia ambiental, por ser filosofia e não ciência, apresenta-se diante da necessidade de estabelecer, como eu coloquei, a ontologia, a epistemologia e a ética para estas ciências, tá? Buscando compreender a relação que a gente trava com este mundo. E aí nós vamos ter os encontros lá no módulo 3, exatamente para falar da diferença entre isso que nós nomeamos mundo, né, e aquilo que está posto aí, né, com a ausência do ser humano, né, que necessariamente não se pode chamar de mundo, né, uma vez que mundo é uma construção semiótica, né, uma construção simbólica que o humano faz, né? E aí, novamente, né, quando a gente fala de humano, a gente amplia esse escopo para todo ser possuidor de subjetividade. E aí, diferente da filosofia tradicional, não é apenas a espécie humana que possui subjetividade, consequentemente, que constrói mundos, né?
Mas isso, próximos encontros, tá? A gente está primeiro fazendo essa introdução da filosofia aqui, tá bom? Bom, então a ideia é que a gente possa promover essa construção, essa prevenção e essa manutenção do futuro, né, por meio da delimitação de um ethos que abra o debate para uma política no sentido filosófico, tá? Não no sentido da política da polis, como a gente tem sendo feita hoje no mundo inteiro, né? Uma política voltada para a cidade, para as necessidades dessa espécie humana, né? Enfim, que são as políticas de exploração, as políticas, né, que enxergam a natureza apenas como matéria-prima, e assim por diante. Então, a ideia é que a gente trave relações políticas, no sentido originário do termo política na filosofia, com todos os seres que compõem os mundos nos quais a gente vive, né? Então, o Ailton Krenak diz isso muito bem para nós, né? Existem relações políticas entre todos os seres da floresta, por exemplo, né? Não só entre os seres humanos, tá? Então, a gente vai chegar lá também. E aí tem um esqueminha bem básico disso que eu estou falando. Olha, o que seria a ontologia? É a tematização sobre os fundamentos que elaboram semioticamente, ou seja, simbolicamente, a possibilidade do próprio pensamento e do ser dessas ciências ecológicas e ambientais. Então, a ontologia é esta área da filosofia que durante muito tempo, e ainda em algumas escolas é chamada de metafísica, por exemplo, que pensa as possibilidades do ser, né? Então, se é possível fazer, por exemplo, agrologia, agronomia, né? Se é possível fazer biologia, se é possível se pensar em qualquer ciência ecológica e ambiental, é porque existe uma possibilidade de ser, e a ontologia vai pensar exatamente o que funda esta possibilidade de ser destas ciências. E aí vamos tratar exatamente do significado do conceito de humano, do conceito de mundo, do conceito de relação, o conceito de subjetividade, porque tudo isso funda ontologicamente a possibilidade dessas ciências. A epistemologia, como essa segunda tarefa, seria o quê? Basicamente, a definição de termos e esquematismos para a produção de conhecimento e realização de ações projetivas em ciências ecológicas e ambientais. Então, seria o pensar sobre os modos de produzir conhecimento, né? No sentido de produzir ciência mesmo. Então, pensar os termos, os nomes, aquilo que eu falei dos fenômenos, né? Compreender os fenômenos tal qual eles se dão, independente das diversas nomenclaturas que cada ciência pode dar a este fenômeno, né? E a política seria a criação do arcabouço ético-normativo que regula os modos, né, as atitudes nessas relações com os mundos nas ciências ecológicas e ambientais. Né? Seria exatamente onde a gente insere a tarefa que de alguma forma, contempla todas essas, que seria a tarefa fundamental da filosofia ambiental, que é o desenvolvimento do ethos ambiental, né? Que seria o quê? Uma atitude de cuidado ético e amoroso com os mundos. A gente vai falar bem disso ao longo do curso inteiro, né? Esse termo imenso, cuidado ético e amoroso com os mundos, né? Bom, então nós temos aí a ideia da inter ou da transdisciplinaridade, né? A filosofia ambiental, uma área do filosofar aberta para a interdisciplinaridade para a multidisciplinaridade ou transdisciplinaridade. Então, quem é da educação, da pedagogia, entende a diferença entre esses termos, a gente coloca todos eles aí, exatamente porque a ideia é pensar no objetivo final, que seria esse atravessamento dos diversos saberes que compõem a transdisciplinaridade, né? Mas a gente só chega na transdisciplinaridade se a gente faz o caminho, né, inicial da interdisciplinaridade, cada ciência, o seu conhecimento e tal, né? Aí a multidisciplinaridade começa a se relacionar, mas o objetivo final é a transdisciplinaridade mesmo, né? Que a gente possa dialogar filosoficamente com vários saberes, com várias linguagens, com várias formas de compreensão do mundo, inclusive fora do saber científico, tá? Né? O saber, por exemplo, cosmológico de um determinado povo, né? Ou o saber artístico de uma determinada cultura, por exemplo. Né? Isso também entra nessa ideia de transdisciplinaridade, tá? Para todo e qualquer modo, né, de atravessamento com outras áreas do conhecimento, com outras áreas do saber,
né? Por exemplo, com arquitetura, psicologia, antropologia, urbanismo, qualquer outra área que seja trazida ao diálogo, não somente nas ciências, mas também nas múltiplas formas de manifestação da espiritualidade e das artes, né? Então, tudo isso soma-se. São modos de compreender o mundo e de promover essa filosofia ambiental. E aí a praxis, né? É interessante a gente falar que é a ideia da filosofia prática, né? Vem desse conceito de praxis, que é um conceito anterior a Marx, mas popularizado com o marxismo e compreendido aqui no sentido que o Paulo Freire dá a essa compreensão. Por isso que no encontro de hoje a gente já fez uma leitura do Paulo Freire, né? De um pequeno discurso que ele faz quando recebe uma medalha e tudo. Então, essa praxis que não é apenas a soma da teoria com a prática. Eu sei algumas coisas, eu vou aplicar na prática. Ou eu vou na experiência para construir um conhecimento a partir dessa experiência. Então, essa relação dual de causa e efeito, que é como se entende uma praxis dura, por exemplo. Né? A ideia de praxis aqui é uma praxis existencial mesmo, uma praxis com a dialética real, né? Uma praxis na qual a teoria e a atuação, a atitude e a ação surjam ao mesmo tempo e se retroalimentem novamente, né? Como baterias que se recarregam continuamente. Então, isso seria a praxis viva, como Paulo Freire nomeia, né? Para ele, a educação precisa ser uma praxis viva. E para nós, a filosofia ambiental, enquanto filosofia prática, precisa ser também uma praxis viva, né? A minha atuação enquanto pensador, enquanto filósofo ou filósofo ambiental, ela precisa estar pautada nessa praxis viva. Ora, o que eu faço me faz compreender o mundo, e o modo como eu compreendo o mundo me leva a agir em uma dialética constante, sem que um seja anterior ao outro, né? É aquela história do ovo e da galinha, como se o ovo e a galinha surgissem ao mesmo tempo. Isso seria a praxis viva, tá? Então, por isso que está aí no texto, a relação dialética, onde o acontecer existencial se move nos encontros do fazer, do saber fazer, né? Do fazer com o saber fazer, criando teorias ao mesmo tempo em que teorias já fundam este saber fazer. Este movimento de disposição filosofante que permite o acontecer da filosofia ambiental como projeto. Projetar-se na praxis como acontecer vivo permitirá a elaboração dos fundamentos das ciências, seus prognósticos e das manifestações da espiritualidade e suas profecias. Por que a gente tem usado o termo projetos aqui, né? E não prognósticos ou mesmo profecias? Exatamente por entender que os prognósticos eles têm um lugar específico dentro das ciências. A ciência dá prognósticos, dá diagnósticos e prognósticos, né? E as espiritualidades, as cosmologias, as religiosidades, elas apresentam profecias. Tanto o prognóstico quanto a profecia, eles aparecem como algo externo ao humano. Claro, ligado à ação humana, né? Porque são as ações que levam à concretização de uma profecia, por exemplo, da mesma forma que as ações ou o cuidado, tomar a medicação, por exemplo, leva ao desenrolar do prognóstico de uma determinada doença, por exemplo, né? Tem essa ligação. Mas, ainda assim, os termos profecia e prognóstico, eles não inserem nesta relação o caráter existencial. Então, o termo projeto, não entendido aqui como projeto no sentido de elaboração de empresa, não é isso, tá, gente? Eu vou criar um projeto aqui. Não. É projeto no sentido filosófico de projetar-se diante de si e do mundo, né? Tem a ver com a transcendência do ser humano. Então, a filosofia ambiental, ela precisa ser uma praxis viva, né, existencial, portanto, que pense o ser humano e as subjetividades e o mundo no sentido de projetos de ser, tá? E não no sentido de apenas causa e efeito nos prognósticos e nas profecias. Inclusive, a ideia de projeto é o que funda a possibilidade da própria profecia ou do próprio prognóstico, né, nas ciências e nas cosmologias, na espiritualidade. Então, por isso o termo projeto aparece aí, é no sentido existencial mesmo, de projetar-se. Bom, e aí é uma nova área, a filosofia ambiental, tá? Que é aquilo que deu início aqui ao nosso encontro de hoje. Não necessariamente, né? Por quê? Porque já se fala de filosofia ambiental
desde a década de 70. Claro que não com esse nome especificamente, mas já se fala desses conceitos, tá? E aí, ao mesmo tempo em que não é uma nova área, da forma como nós estamos propondo neste curso, se caracteriza, sim, como uma nova área. Por quê? Porque ainda não se faz filosofia ambiental a partir da Amazônia, a partir do Brasil, a partir da América Latina, né? Então somos nós, não é o Diego, não é a galera do Grupo Picar que está fazendo isso. Somos nós, neste curso, na turma da tarde, que é a turma 1, que estamos fazendo esta filosofia ambiental. Por isso o convite que é feito para vocês, para a gente produzir textos, né, artigos, né, ensaios, para publicar no compêndio de filosofia ambiental, né, já no primeiro semestre do ano que vem. Né, para que a gente possa produzir um conhecimento a partir de nós, ao invés de apenas ficar pegando o que se diz no exterior sobre filosofia ambiental e sobre nós e sobre a Amazônia do ponto de vista filosófico. Né? Somos nós que estamos aqui no Brasil, na Amazônia, na América Latina, então somos nós quem devemos produzir. Né? Então, nesse sentido, é uma nova área, né? Ainda que não seja. Tá? Por isso que nós enviamos para vocês o artigo, o pequeno artigo do professor Targa, né? Para uma genealogia da filosofia ambiental. Porque nesse artigo ele faz um resumão histórico muito interessante de tudo que se produziu, né, dentro dessa temática, mesmo que ainda não tivesse esse nome. Tá? Esse aí é o último parágrafo, ou o penúltimo parágrafo do artigo, se eu não me engano, onde ele vai fazendo um resumão. Olha só, acompanhando os desdobramentos sociais, políticos e culturais da emergência da crise sociológica ao final do século XX, a filosofia ambiental ganhou contorno frente a um complexo de elementos. Ao início dos anos 70, na chamada virada ecológica, né, a gente vai ver os textos deste período, lá para os encontros, acho que é o 8º encontro, né, o 9º encontro, né, que já vê a Primavera Silenciosa, da Rachel Carson, né, esses textos clássicos da virada ecológica. Né? A confluência entre o alerta ecológico disparado por cientistas engajados, a evolução do ambientalismo mainstream no cenário político internacional e uma nova onda de ativismo motivada pela contracultura criou o ensejo para um questionamento radical das bases axiológicas e das cosmovisões que ainda nos orientam em nossa relação com a natureza mais que humana. Nesse momento, a reflexão filosófica mostrou-se como a ferramenta certa para recuperar certos elementos dispersos nos antigos ideais preservacionistas norte-americanos e propor uma reorientação estrutural do modo como pensamos, valoramos e mesmo percebemos e sentimos o mundo não humano. Né? Então, é diante desta emergência ou desta urgência que a gente propõe a filosofia ambiental, né, a partir de nós, a partir do Brasil, da América Latina, a partir da Amazônia. Tá? Ainda assim, ele continua, as perspectivas biocêntricas e ecocêntricas continuam a ser desenvolvidas como alternativas relevantes, talvez imprescindíveis para uma reorientação do lugar do humano no cosmos, de modo a fazê-lo repensar seu comportamento ecologicamente nocivo. Ao lado da discussão ética, entretanto, outras grandes questões passaram a expandir o escopo da pesquisa em direção às demais áreas do pensamento filosófico. Neste início do século XXI, podemos conceber a filosofia ambiental como uma abordagem acadêmica que, à luz da problemática sociológica, revisita a tradição ética, epistemológica, ontológica e estética do pensamento ocidental, com um olhar crítico e aberto à integração interdisciplinar. Então, o professor Targa já colocou para nós aqui isso que a gente está falando, né? Construir uma filosofia ambiental em novos pressupostos ontológicos, epistemológicos e políticos, éticos, né? A partir de uma nova abertura, a partir dos novos modos de ser no mundo. Esses modos que já existem e que estão aqui ao nosso redor, que são os modos, por exemplo, das comunidades indígenas, das comunidades quilombolas, né? Ribeirinhas, tá? Que estão aí sobrevivendo, né? A fins de mundo há muitos séculos, né? Enquanto nós, né, criaturas da cidade, estamos encarando talvez o primeiro grande fim de mundo, né? Que seria o fim de uma estrutura sociopolítica, tá? Mas a gente fala disso ao longo dos próximos encontros. E aí veio o cuidado ético e amoroso, que é o que eu coloquei para vocês. Cuidado ético e amoroso com os mundos. É interessante logo de cara pensar
Por que com os mundos e não com o mundo? Porque não existe um único mundo, né? Então, isso já é desconstruir o pensamento clássico da filosofia, já é uma atitude filosofante contra-colonial, podemos dizer, né? Porque ao invés de pensar em mundo, você pensa em mundos, né? Então, existe o mundo da cidade, e mesmo no mundo da cidade, existem muitos mundos dentro da cidade. E existe o mundo da floresta, por exemplo. E no mundo da floresta existem muitos mundos também. E assim por diante. Então, e o cuidado, essa ação, essa atitude de sentir-se responsável por, né? De debruçar-se por, de ter paciência para que o tempo faça a sua parte, que é de onde vem a palavra cuidado, né? Do latim cura. Ora, a gente deixa o queijo curar, por exemplo, né? A gente deixa o concreto, quando vai construir uma laje, curar. Né? A gente faz a curadoria de umas obras de arte para fazer uma exposição. Então, a cura ou o cuidado é exatamente essa atenção que a gente volta de forma responsável, compromissada, de forma séria, para com alguém ou para com alguma coisa. Né? E o tempo, a paciência, a observação, o zelo, tudo fazem parte dessa atitude de cuidado. E aí esse cuidado com os mundos, ele não pode ser um cuidado objetivo, né? Pautado apenas na objetividade da ciência. Por exemplo, o enfermeiro, uma enfermeira que cuidam dos pacientes em um hospital, né? Eles podem fazer o serviço deles apenas de forma científica e objetiva. Aí seria um cuidado automatizado, mecanizado, né? Cumpriu ali as necessidades, observou, zelou e tal. Não significa necessariamente que essa atuação é uma atuação ética e amorosa, por exemplo. Então, quando a gente insere as palavras ético e a palavra amoroso nesta atitude de zelo, nesta atitude de paciência que é a atitude de cuidado, a gente insere aí os elementos, né, do respeito, né, do sentimento propriamente dito, do amor, né, que torna o cuidado algo muito maior do que simples atuação objetiva científica, tá? Bom, e aí vem a reflexão sobre palavra e projeto, tá? Que é aquilo que eu já antecipei para vocês com relação ao termo projeto. O cuidado ético e amoroso com os mundos, apresentado como tarefa primordial da filosofia ambiental, só é possível no real entendimento da existência como projeto, como eu já coloquei. Né? Não uma existência científica que faz prognósticos ou uma existência absolutamente misteriosa, mística, dentro das cosmologias, nas profecias da espiritualidade, por exemplo. Claro que a gente inclui o científico e o espiritual, né? Mas exatamente porque o que é científico e o que é espiritual, cosmológico, fazem parte da existência. Então, a existência como projeto inclui estas duas coisas e mais do que isso até, né? Então, o projeto funda prognósticos e profecias, está ligado com a potencialidade humana de construção de futuro por meio da palavra, né? E aí aqui a gente está fazendo alusão a Hannah Arendt, uma filósofa judia alemã, né? Do pós-guerra. A gente vai ter um encontro só sobre a Hannah Arendt, é o encontro 9 do nosso curso, tá? Quando ela fala da capacidade humana do perdão e da palavra, por exemplo, né? Lá no livro A Condição Humana dela, ela diz, olha, existem dois elementos condicionantes na existência humana que tornam a existência algo muito desconfortável de se existir, que é o passado e o futuro, né? A impossibilidade de mudar o passado, que ela nomeia de imutabilidade do passado, o passado já aconteceu, ele não pode ser mudado, e a imprevisibilidade do futuro. Então, isso faz com que o presente seja sempre angustiante, incerto, né, desconfortável, de modo geral. Por quê? Porque eu não tenho como mudar o passado e nem prever o futuro. E aí ela diz, porém, o ser humano, ele possui a capacidade, por meio da palavra, do perdão e da promessa, né? E aí ela vai dizer, ora, no perdão, vejam só, a gente reescreve o passado. Mesmo que a gente não possa mudá-lo, a gente dá um outro sentido ao passado. A gente ressignifica o passado. Então, a galera da psicologia entende bem como isso significa, como isso acontece, né? Esse ressignificar
do passado que não pode ser mudado. Então, por meio do perdão, eu resolvo esse desconforto para com o passado. E por meio da promessa, eu resolvo o problema da imprevisibilidade do futuro, né? Porque na promessa, eu escrevo o futuro. E eu preciso que esta minha palavra não seja um falatório, não seja uma palavra vazia, né? Mas seja, sim, uma palavra como verbo, né? O logos, como os gregos entendiam, né? A palavra como escrita do ser, né? A palavra que cria mundo. Se a gente pensar na cosmogonia ou na cosmologia, na mitologia, por exemplo, do islamismo, do judaísmo, do próprio cristianismo, né? Você tem a palavra criando o mundo. Você tem Deus diz, haja luz. E aí existe luz, por exemplo. Então, é palavra neste sentido, palavra criadora. E é, curiosamente, o modo, e a Hannah Arendt não teve acesso a isso, claro, né? Mas, curiosamente, é o modo como os povos originários entendem a palavra, né? No Brasil, né? Na América Latina, os próprios povos originários dos Estados Unidos, enfim, na Austrália, na África, em todos os pontos, o entendimento da palavra é a palavra como, né, como criadora de mundo, como escrita do ser. Os indígenas brasileiros têm uma não é bem não, como é o nome quando eu te diz uma frase repetida, um provérbio, né? Não é bem um provérbio, mas é algo do gênero, né? Que diz que a palavra é uma flecha, né? Uma vez que ela é dita, lançada, ela não volta. Então você não pode falar qualquer coisa de qualquer jeito, né? Porque a palavra é flecha, ela vai perfurando. E aí a gente vai falar ainda hoje, mas vai ter uma aula especificamente sobre o Eduardo Viveiros de Castro, né, sobre as metafísicas canibais, a gente fala um pouco mais disso. Mas hoje a gente já vai tocar nesse assunto, né, nessa ideia de que quando eu digo que a guerra vai ser feita, por exemplo, contra outra tribo ao nascer do sol, ao próximo nascer do sol, não há como mudar isso. Já foi dito, já está pronto, já está feito o futuro. A guerra já aconteceu. Né? Então, é a palavra neste sentido que a Hannah Arendt está aludindo, e é neste sentido que a palavra integra aqui a filosofia ambiental como projeto. Tá? É a seriedade do que a gente fala. Amanhã nós temos eleições municipais, por exemplo, e tudo que a gente vê nas campanhas é a ausência dessa palavra como projeto. O que a gente vê são sempre palavras vazias, falatório, né? A gente não vê a palavra, de fato, como criadora de futuro acontecendo. Bom, este cuidado tripartido é um cuidado com si mesmo. Isso, um ditado, um axioma. Obrigado, Gabriela. Uma expressão fugiu na hora, né? Eu falei provérbio, mas é isso. Este cuidado é tripartido. Por quê? Porque ele é um cuidado, né, consigo mesmo, ele é um cuidado com o outro, no sentido da outridade, no sentido das outras formas de subjetividade no mundo, não apenas humanas, tá? E um cuidado com os mundos como um todo, com essas construções simbólicas, semióticas, que estas subjetividades, né, criam e por meio das quais se relacionam entre si. Então, é cuidado consigo mesmo, com os outros e com os mundos, com a natureza, como a natureza está e é todas as coisas, olha só, indivíduos, sociedades, mundizações, percebam, já aqui a gente apresenta uma noção contracolonial também do conceito de natureza. Porque na filosofia tradicional, natureza é apenas aquilo que não é humano. Então, o que é natural e o que é artificial, o que é urbano e o que é do campo é a natureza, a floresta, essa coisa toda. Então, a gente já parte de um pressuposto, que não é um pressuposto eurocêntrico, nem filosófico tradicional, tá? De que tudo é natureza, inclusive esta garrafa que foi criada com plástico, né? Assim por diante, também é natureza, né? Não possui subjetividade, mas também é natureza, né? Então, essa mudança no foco reinsere o ser humano dentro da natureza da qual ele se retirou, né? Compreendendo-se como privilegiado, assim, enfim, todos os elementos aí do eurocentrismo, do antropoceno que a gente vai ver. Então, o cuidado amoroso é para com a natureza. Este cuidado precisa ser ético, porque precisa respeitar a diversidade, a multiplicidade de modos existenciais, humanos e não humanos. Toda a cosmologia de seres, e precisa ser amoroso, porque precisa ser afetuoso.
trata-se de relações afetivas, de alianças afetivas, que é um conceito do Ailton Krenak que a gente traz aqui, tá? Então, por isso ele precisa ser amoroso. Porque se eu não tenho o afeto e eu tenho apenas o respeito, eu já tenho alguma coisa, mas numa relação apenas ética, de respeito, falta aí o afeto, né? Então, o amoroso insere esse elemento do afeto. É como se o cuidado ético tivesse um limite apenas. É o limite da ética, né? Para os cuidados afetuosos, amorosos, esse limite ele já se desfaz, ele não existe. Não há, a gente não escuta essas expressões, não há limites para o amor, não tem essas coisas no romantismo. Então, um cuidado amoroso, ele não encontra limites na sua ação, a não ser os limites da própria ética, claro, né? Mas mesmo esses limites éticos, eles se tornam um tanto quanto volúveis, né? Também quando a gente fala de relações afetivas e amorosas. Então, pensar em conjunto a ética e o amor é interessante porque a gente pensa nesse jogo vivo, né? Aonde não existe uma única história, um único valor absoluto, por exemplo, né? É interessante quando a gente lê, por exemplo, o Antônio Bispo, lá na Terra Dá, Terra Quer, a gente vai ter também um encontro sobre o Antônio Bispo, tá? Quando ele fala, por exemplo, de roubar a propriedade privada do outro, né? Em uma estrutura tradicional, ética tradicional, isso é algo abominável. Só que ele vai dizer, ora, a gente não compreende propriedade privada aqui no Quilombo, né? Então, como é que a gente vai compreender roubo aqui, por exemplo, né? Se alguém pega um fruto do meu jardim, por exemplo, e come, ele não roubou meu fruto, ele me agraciou comendo um fruto que eu trabalhei para plantar. Então, isso é uma dádiva para mim. Para vocês, é um crime. Então, percebam como a relação ética, ela se muda nas relações de afeto e as relações amorosas, mesmo quando ele fala, por exemplo, da necessidade do outro, né? E não da utilidade do outro. Mas a gente vai falar disso lá para frente, tá bom? Bom, aí isso aqui é interessante, para a gente fechar essa primeira parte da aula de hoje e começar aqui a parte dos textos propriamente dito. A gente ainda nem começou os 2 textos, né? Bom, se nesses caminhos, porque quando a gente vai falando, parece, a gente vai dizendo, olha, não tem um caminho único, né? Mas parece que quando a gente vai sempre puxando essa ideia do Ailton Krenak, é muito maravilhosa, enxerga a natureza como mãe. Exatamente, é isso mesmo, né? Bom, quando a gente fala dessa forma, a partir desses conceitos ontológicos fundamentais, né, do Ailton Krenak, por exemplo, ou mesmo do Antônio Bispo, né, parece que a filosofia ambiental só pode ser feita a partir dessas bases, né? Aí não seria filosofia. Por quê? Porque existe uma liberdade filosófica. A gente vai ver isso no segundo encontro, quando a gente falar da Simone Weil, do desenraizamento. Mas vejam só, eu posso fazer filosofia ambiental a partir de vários ângulos. E aí, por isso, essa citação aí, ó. Se nestes caminhos de cuidado ético e amoroso, sempre, esse é o único pressuposto, tá? Que o cuidado precisa ser ético e amoroso. Os grupos ou indivíduos pensantes em filosofia ambiental irão rumar para o lado da salvação do capital, ou da destruição revolucionária, ou dos meio-termos equilibrados dos mundos, só a praxis do cuidado ético e amoroso dirá, né? Se o cuidado tem a ver com cura, aquilo que eu já falei para vocês, e se a cura requer a paciência de deixar o tempo acontecer, para a filosofia ambiental esta paciência é importante, desde que não se configure em passividade inerte, mas em esperança ativa, como no verbo esperançar, ao qual alude Paulo Freire, do qual a gente vai falar também daqui a pouco, quando a gente falar do texto dele, tá? Da boniteza. Né? Então, vejam, se alguém quiser, né, são caminhos diferentes, tá? Produzir uma filosofia ambiental a partir do capital, do capitalismo, buscando a salvação do capital, isso também é possível, por mais que seja bem mais difícil, né? Mas também é possível, né? A gente vai ter um texto, por exemplo, não fugiu o nome dele, depois eu vou lembrar, do Roger Scruton, né? Scruton, eu acho, que é um conservador, por exemplo, né? Então ele tenta promover um caminho que seria a espécie da cura do capitalismo, né? É muito mais difícil, né? Mas ele tenta.
Então, são caminhos possíveis, desde que a gente parta da visão do cuidado ético e amoroso, claro. Também há os caminhos mais revolucionários, a destruição das cidades, por exemplo, olha só, que é absolutamente revolucionário, né? E há os meio-termos entre um extremo e outro, por exemplo. Então, a filosofia ambiental é uma ferramenta que cada uma e cada um de vocês pode usar como, né, compreender. Cuidado requer ação, planejamento, seriedade, responsabilidade, paciência e respeito, tá? Então, olha, tudo isso faz parte do ethos ambiental, dessa atitude filosofante. Ação, a praxis, planejamento, preparação, método, né? Seriedade, rigor, responsabilidade e a paciência. Deve proporcionar, na praxis, a confluência de mundos. Confluência é um termo já do Antônio Bispo, tá? Elaborado por ele um conceito de confluência, apropriado pelo Ailton Krenak também, tá bom? A confluência de mundos e a busca de soluções para as questões e demandas originadas destes próprios mundos, bem como das confluências realizadas sempre em diálogo sincero e nunca em debate como disputa, tá? Bom, então, esses primeiros slides foi para a gente apresentar para vocês a nossa proposta de filosofia ambiental. Eu espero que vocês tenham gostado. É uma proposta bem aberta, né? Bem livre. A gente pode produzir muita coisa em cima disso. E, obrigado, cara. E agora a gente vai falar brevemente, para poder abrir para o nosso debate, né? Temos ainda mais meia horinha de aula, e depois a gente tem meia hora de discussão e debate, né? 40 minutos de discussão e debate. Eles serão compartilhados, os slides. Se vocês quiserem, eu posso, né? Também compartilhar, não tem problema nenhum, tá? Bom, então, agora a gente vai falar dos dois textos. O primeiro deles é um texto que está aqui nesse livro, que agora a esposa do Paulo Freire está reeditando, né? As obras inéditas do Paulo Freire, que ficou no material dele, nos papéis, nos computadores, de falas, de palestras gravadas em áudio, enfim, e está publicando. Esse ano saiu um novo, esse aqui é do ano passado, retrasado, eu acho, que é a Pedagogia da Tolerância, tá? E aí, nesse livro, tem o texto Não é Possível Moralidade Sem Boniteza, que é uma fala que ele faz, né? Lá em Salvador, quando ele recebeu... Não, na Bahia, quando ele recebeu a medalha de Salvador da Humanidade, em 1993, tá? E aí eu achei interessante trazer esse texto, porque ele é mais curto, né? Mas principalmente porque ele é uma fala, ele é um conhecimento passado oralmente, né? E aí, já entrando nesse ritmo, né, de quebrar a estrutura, a gente vai ter muito texto filosófico escrito ao longo do curso. Então, a gente também começa a trazer esses textos que são de conhecimento oral, como os livros do Ailton Krenak, por exemplo. Ailton Krenak não sentou na frente de um computador para escrever academicamente as obras, né? Ele deu as falas, as palestras, aquilo foi gravado, depois aquilo foi transcrito, e aí sim foi editado em forma de livro, né? Mas é um conhecimento que se fala oralmente, né? Não é um conhecimento dentro de uma estrutura acadêmica tradicional. Então, por isso também esse texto oral do Paulo Freire, tá? Bom, mas vamos ver do que ele fala aqui. Tem dois conceitos interessantes aí. O primeiro deles é essa noção da esperança, tá? Que é como ele começa ali o texto dizendo, olha, muita gente me chama de ingênuo, né? Com essa minha história de esperança. Valorizar a oralidade faz parte do movimento de decolonização da educação. Perfeito, é isso, mas esse é o objetivo, né? Sempre pensar nessa descolonização, né? Nessa contracolonização, né? Então, ele vai dizer, olha, me chamam de ingênuo, né? Mas ter esperança não é ser ingênuo, né? Eu sei que existem os canalhas, que existem os mau caráteres, que existe a maldade no mundo, né? Mas eu também sei que esta maldade não é a maioria, que os canalhas não são todas as pessoas. E por isso eu tenho esperança num mundo melhor. Então, a minha esperança não é ingenuidade e nem uma traição da luta e da ação. Pelo contrário, a minha esperança é um verbo. É a minha esperança que me faz lutar pelo mundo melhor. Daí ele chamar de esperançar, né? Ao invés de uma atitude apenas passiva de espera em algo melhor, que seria essa visão romântica da esperança, né? A esperança do Paulo Freire é uma atitude ativa,
não é uma passividade, mas é uma atividade, é uma luta. Eu vou atrás de construir aquilo que eu espero que aconteça, né? Então, é esse espírito que tem que estar imbuído em cada uma de nós, em cada um de nós na filosofia ambiental, né? Esse sentimento do verbo esperançar, do Paulo Freire, tá? Isso, aí eu coloquei essa pequena frase dele, né? Que é o que nos dá o compromisso com o mundo para refazê-lo, né? Olha que interessante isso, né? O compromisso do Paulo Freire com o mundo não é um compromisso de compreensão do mundo, né? Aqui tem um elemento revolucionário muito interessante, né? O meu compromisso com o mundo é para refazer o mundo, né? Provavelmente, se Paulo Freire estivesse vivo hoje, né, ele iria usar a expressão mundos e não mundo, né? Mas é 1993 esse texto, então está perdoado de alguma forma, né? São pessoas do passado e ele era um homem do passado. Eu sempre me recordo do texto da Bell Hooks, que é uma autora feminista americana, né? Acho que é um texto de 91 ou 92 dela, que é aquele Eu não sou uma mulher, né? Interrogação, né? E aí, no final de um dos capítulos iniciais, acho que é o segundo, terceiro capítulo, ela narra um encontro que ela teve com Paulo Freire, né? É belíssimo. Ela diz: eu encontrei Paulo Freire, um grande pensador brasileiro e tal, aqui nos Estados Unidos, e eu, né, estava envergonhada no início, ela ainda era jovem, né? Ainda não era famosona como é hoje, como ficou depois, né? E aí ela diz que criou coragem, foi lá falar com ele e disse: o senhor me permite tecer uma crítica à sua obra, à sua filosofia? Ele disse: claro. E ela disse: olha, falta o senhor falar da mulher nos seus textos, né? E isso, é isso mesmo. Cara. Falta o senhor falar do feminismo, né? Da nossa luta feminina. Você não incluiu a mulher na coisa. E aí ele diz: você está absolutamente certa, né? Então, eu conto com você para fazer isso, e a partir de agora eu vou fazer isso também, né? Então marca aí o momento histórico. Então Paulo Freire era também um homem do passado, né? Então, por mais libertador que ele seja, por mais esperançoso de praxis, ele ainda carregava certas estruturas sociais, né, do machismo, por exemplo, aí expresso nesse momento, nesse encontro da Bell Hooks com ele, por exemplo, né? E isso é interessante, isso mostra este compromisso com o mundo para refazê-lo, né? Porque eu refaço o mundo me refazendo junto com ele, né? A ideia da dialética mesmo viva, né? O mundo que me faz é o mundo que eu faço, me refaz e eu refaço, e assim por diante. Bom, e aí é por isso que ele vai dizer que estar no mundo, né, e estar com o mundo, né? Essas duas coisas são diferentes e são importantes. Porque se eu apenas estou no mundo, eu sou apenas mais um peão, né? No complexo, no jogo mecânico das relações sociais. Mas quando eu estou com o mundo é dotado de uma pessoalidade, de um caráter, de uma subjetividade. Paulo Freire não usa esses termos, tá, gente? Mas o que ele nos põe abre margem para a gente incluir essas terminologias. Então, estar com o mundo é muito diferente de apenas estar no mundo posto, jogado, né? O meu compromisso de refazer o mundo só acontece se eu estou com o mundo, né? É de onde vai surgir, nos anos depois de Paulo Freire, os slogans da militância, da luta das minorias, por exemplo, né? Nada sobre nós sem nós, por exemplo. Né? Olha só, é preciso que a gente faça parte disso daí. Nós não somos objetos sobre os quais uma ciência vai estudar. No caso aqui do Paulo Freire, a pedagogia, a ciência da educação, mas pode ser a sociologia, a antropologia, a psicologia. Né? Nós estamos com o mundo. Né? E é de onde sai os conceitos de presença histórica do ser humano. Né? E aqui, ó, mais uma vez, demarca-se o Paulo Freire como um homem do passado. Né? Paulo Freire é um homem do eurocentrismo, apesar de ser libertador, de ser já um ensejo para o pensamento decolonial, né? De fazer parte da filosofia da libertação. Né? Ele não conseguia abrir mão da estrutura eurocentrada, que parte, por exemplo, do pressuposto marxista de que a humanidade começa com a história, ou de que a história e a humanidade têm o mesmo início, né? Que é um pensamento antropocêntrico, tá, gente? Essa ideia de que nós fazemos história, por isso nós nos diferenciamos dos demais animais. Da mesma forma, nós trabalhamos, por isso nós diferenciamos dos outros animais, né?
Bom, mas a gente vai falar disso nos próximos encontros melhor, tá? Essa é uma herança marxista, mas ele vai um pouco além do Marx nesse sentido, tá? Ele pega, de fato, essa dialética, olha, fazer a história que nos refaz, né? Consciência de mundo e consciência de nós no mundo, isso tudo ainda é Marx, tá? Isso ainda está lá no Marx, a consciência de classe. Só que para o Marx era consciência de classe. O Paulo Freire ele vai mesmo, olha, não é só consciência de classe. Claro que ela está ali na base do pensamento deles e tal, né? Mas é uma consciência de mundo propriamente dita. E aí eu me lembro de uma fala do Antônio Bispo, que está, inclusive, rodando nas redes sociais agora, uma entrevista que ele deu, que ele fala sobre a vadiagem, né? Não sei se vocês já viram, né? Sobre a vagabundagem. Eu posso mandar no grupo depois, tá? No Instagram, né? Então ele diz o seguinte, ora, o mundo do trabalho, ele é o mesmo mundo, tanto para o capitalismo quanto para o marxismo. Né? É mundo do trabalho. E nós que não gostamos de trabalhar, por exemplo, né? Não existe um sindicato da vadiagem. Eu gosto de vadiar, eu não gosto de trabalhar. Se eu tô com fome, eu vou ali, pesco um peixe, eu vou ali na árvore, pego um fruto, eu pego não sei o quê, ralo, faço a farinha, faço beiju, né? E como, a natureza me dá tudo o que eu preciso. Eu não quero ter que trabalhar, eu não preciso trabalhar. Então, nesse sentido, a gente não tem como dialogar, ele vai dizer, com o mundo do trabalho. Porque vocês partem do pressuposto de que eu preciso trabalhar. O trabalho dignifica o ser humano, né? E não, eu gosto de vadiar. E aí, como é que fica a minha existência? A existência de quem compartilha este modo de ser no mundo como eu, por exemplo, né? A gente gosta de... Aí eu vou mandar para vocês o vídeo, né? E aí eu me lembro disso, né? E aí o Paulo Freire ainda não tá nessa vibe, ele não consegue compreender essa existência para além do trabalho. Porque eles elevam o trabalho a uma categoria ontológica, né? E aí eles vão dizer, ora, o trabalho é muito boa, né? Essa fala do inglês. Então, o trabalho para os marxistas, fala para o Freire, que acompanha de alguma forma isso, ele foi pervertido com o capitalismo. Vejam só, o capitalismo alienou o ser humano do trabalho. A tarefa de uma revolução seria tornar novamente o trabalho aquela atividade ontológica do ser humano, aquilo que faz do ser humano ser humano. Mas vejam, o trabalho não faz do ser humano ser humano. Talvez o cuidado com o mundo faça. Talvez nem isso, né? Dependendo da cosmologia, a ideia de mundos diversos, percebe? Por isso a ideia de confluência da diversidade mesmo, né? Ao invés de pensarmos numa convergência que torna todo mundo igual, né? Mas isso para os próximos encontros também. Bom, o mundo, ele vai dizer, é o outro do eu. A outridade fundante. A outridade não é um termo do Paulo Freire, é um termo do Levinas, tá? Que apresenta a face do outro, que molda quem eu sou, né? E tudo mais. Como outridade é tão essencial quanto eu. Sem mundo não há ser humano. Olha, isso é interessante, porque a filosofia tradicional, ela sempre apresenta, desde o início do último século, o sindicato da vagabundagem, é mesmo. Desde do início do século passado, apresenta essa ideia de que sem ser humano não existe mundo, né? Porque nós somos criadores de mundo. Isso está no Heidegger, né? A gente vai ver isso quando a gente estudar o Heidegger também. Né? E aí se espalha por todo o mundo a partir daí, dessa noção, né? O homem criador de mundo, que é problemática essa. Mas a gente vai falar dela nos próximos encontros. O Paulo Freire faz uma inversão dialética aí. Ele vai dizer, sem mundo não há ser humano. Né? Olha só. Por quê? Se a gente parar para tentar imaginar num exercício filosófico a existência de uma pessoa sozinha no planeta, a gente não consegue pensar um monte de categorias que dependem da outridade do outro. Por exemplo, eu posso dizer que existe liberdade se existe uma única pessoa sozinha no planeta? Né? Eu posso dizer que existe linguagem? Eu posso dizer que existe razão, racionalidade, temporalidade, espacialidade? Ou seja, todas essas categorias que de alguma forma vão moldando a humanidade, elas dependem do outro, consequentemente do mundo, né? Então é este mundo das relações que forma quem eu sou. E aí o Paulo Freire, no final da fala dele, ele vai ser bem existencialista, tá? Ele vai criticar a visão mecanicista do mundo e da história, que ignora essa dialética de cocriação, de cofundamento entre mundo e humano, tá? E aí ele vai falar que as relações de trabalho
não nos constitui de forma perene. Aí aqui ele se afasta um pouco do Marx, né? Porque para o Marx as relações de trabalho nos constituem, não de forma perene, porque há uma revolução, mas o trabalho é a ontologia do humano ali, né? O trabalho não alienado, podemos dizer, constituiria quem nós somos. Mas o Paulo Freire tem uma pegada mais existencialista. Vejam só, ele quando ele fala isso porque ele veio muito depois de Marx, né? E pós-Marx teve uma galera que foi a galera da filosofia existencial, por exemplo, do existencialismo, que somado ao marxismo, e aí vocês podem pensar em nomes como Sartre, né? O próprio Foucault, que não é existencialista, mas tem uma pegada ali parecida, que vão fundar o pensamento da filosofia da libertação na América Latina, da qual Paulo Freire é um grande expoente, né? Nesse sentido. Então, ele consegue ir além do marxismo exatamente por compreender essa relação existencial de criação de si mesmo do mundo, né? E do humano no mundo. E aí por isso que ele diz que a gente se faz na história. Não é a história quem faz a gente, somos nós que nos fazemos. Por isso ele vai dizer que esperançar é fazer a si mesmo na história. Aí vai dizer que a vida é com os outros, que a vida é partilha, comunidade, né? E somos um todo integrado, uma relação entre cultura e genética. Né? Isso aí ele está dizendo lá, 1993, tá? Possibilidades de ser versus determinações de ser. Então, por mais que a estrutura neoliberal, que o capitalismo, que a sociedade, que as relações de trabalho no mundo queiram me determinar, eu não perco as minhas possibilidades. Daí ele dizer que a pedagogia, a educação precisa ser libertadora, precisa ser para romper com as estruturas opressoras, porque precisa ser uma educação que faça com que cada pessoa compreenda essas possibilidades de ser que possui e passa a fazer-se, né? E aí eu coloquei dois trechinhos da fala dele para a gente encerrar o livro dele e passar para o próximo. Olha, quer dizer, eu sou possível de ser ou de não ser. Isto que eu acho lindo em nós, seres humanos. Eu posso ser e posso também, na busca do ser, perder o endereço do ser e cair no não ser. Quer dizer, eu posso oprimir, posso ser oprimido e posso fazer as duas coisas juntas. Olha como isso é interessante, né? Isso aí mostra novamente como o pensamento do Paulo Freire não é um pensamento marxista clássico. No pensamento marxista, você tem o opressor e o oprimido, você tem o patrão e o proletário, né? O capitalista, dono do capital, e o proletário. O Paulo Freire, dentro dessa perspectiva existencialista, na filosofia da libertação, né, ele vai dizer, vejam, a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo, né? E aí basta a gente pensar nos professores oprimidos que na sala de aula repetem uma estrutura de educação opressora com os seus alunos. Eles estão sendo oprimidos e estão oprimindo ao mesmo tempo, reproduzindo uma estrutura de mundo opressora, né? Então, isso a gente não encontra facilmente no Marx. A gente precisa fazer um esforço para encontrar. Mas, nos filósofos como Paulo Freire, por exemplo, a gente encontra. Como Foucault, por exemplo, a gente encontra. Né? Daí é bem complicado a gente rotular todos os pensadores de marxista, por exemplo. Né? Bom, é fazer as duas coisas juntas. Há um tempo ser opressor e há um tempo ser oprimido. Por causa de tudo isso, pelo fato de ser este ser finito, este ser incompleto, olha o elemento existencialista aí na filosofia dele, né? O ser para a morte, a incompletude do ser, né? A liberdade, a condenação da liberdade do Sartre, está tudo presente aqui, tá? Que esse ser incompleto que se insere na busca permanente de sua completude, não é possível fazer a experiência de ser assim no mundo sem esperança, né? A esperança, então, é um dado que faz parte da natureza, mesmo de um ser que, sendo incompleto, se sabe incompleto. Aí ele vai falar uma coisa meio controversa para nós, né? Quase 30 anos depois, né? Do que ele, mais de 30 anos depois, né? Sobre os animais. Veja o que ele diz, ó. O pastor alemão que tenho em casa, chamado Jim, também incompleto como eu, não se sabe incompleto, né? E é porque eu me sei incompleto que eu assumo a necessidade de marchar. E não é possível marchar para ali ou para o amanhã sem esperança na marcha. Vejam,
essa fala dele sobre o cachorro da casa dele, o Jim, é uma fala absolutamente antropocêntrica. Ela vem da tese heideggeriana, que diz o seguinte: o humano é criador de mundo, o animal é pobre de mundo e a pedra é sem mundo, né? Essa é a tese do Heidegger. É uma tese muito potente, porque ela se dissemina na filosofia como um todo. E está aqui exposta na filosofia libertária, na filosofia da autonomia, da indignação, do Paulo Freire. Vejam, né? A ideia de que apenas o ser humano é um ente privilegiado que possui mundo, né? Que é como ele disse, só eu me sei incompleto, né? Essa ideia de que nós somos entes privilegiados, possuidores de razão, e os animais não. A ideia do Heidegger de que o animal é pobre de mundo e está preso num ciclo instintual, né, do instinto e tudo mais. Né? A nossa compreensão, pautada nas reflexões do Ailton Krenak, né, do Davi Kopenawa, do próprio Antônio Bispo, já compreende o restante do mundo também como dotado de subjetividade. Não é a mesma da nossa, claro, né? Mas é outra subjetividade. Então não é porque eu compreendo que vou morrer, por exemplo, e que eu posso dizer que o meu cachorro não compreende que vai morrer. E se ele compreende do jeito dele, por exemplo, né? Quantas e quantas histórias a gente não ouviu já de animais domésticos que, quando já estão bem velhinhos, já estão sentindo a morte, já se recolhem num canto para esperar a morte. Então, eles também sabem. Né? Vejam como é curioso, mas Paulo Freire ainda não tinha alcançado este nível, né? Não viveu até essas viradas, essa libertação, por exemplo, do eurocentrismo, do antropoceno, né? Bom, portanto, mas o que ele diz aqui é válido sobre a esperança para nós, tá? Portanto, estar no mundo e com o mundo tem como condição necessária, indispensável, fundamental, o movimento que não pode se dar na história se não há esperança. Por isso o título do texto, Sem Esperança não há boniteza, tá? Ninguém é o que é sozinho. Precisamos do outro, que é mundo, né? Ou mundos, tá? No mundo nos tornamos e é no mundo que possamos que podemos passar a ter consciência crítica, tá? É exatamente nessas relações de confluência com os demais que eu posso ter uma consciência de mim mesmo e posso cuidar do mundo. O que acontece é que na nossa estrutura social, a estrutura urbana, a estrutura da cidade, do neoliberalismo, do capitalismo, não existe a confluência, né? E é por isso que a gente cada vez mais tem dificuldade de compreender o mundo do outro. A gente pensa em convergências apenas. A gente quer que os outros se alinhem com aquilo que a gente tem como verdade. A gente quer civilizar os indígenas. Olha só, isso vem desde 1500, tá, gente? Desde antes disso. A ideia de que nós temos a tarefa de levar todo o restante da humanidade à civilização, à compreensão eurocêntrica da filosofia tradicional, enfim, né? Tirar eles da barbárie, da ignorância, essa coisa toda. Então, isso a gente vai desconstruir em absoluto no curso. Bom, para finalizar, a gente vai falar deste outro texto, que é este texto aqui, que é um livretinho meu e da minha esposa, tá? Sobre o mundo humano. Bom, nesse livro a gente faz é um livro que inicialmente era um livro de psicologia ambiental, tá? E aí, quando, há 3 anos atrás, eu comecei a estudar filosofia ambiental, a gente resolveu ampliar o escopo e aí resolveu fazer um livro mais aberto, já de filosofia ambiental e não apenas de psicologia ambiental. Tá? A psicologia ambiental é essa área da psicologia que vai pensar os fenômenos psicológicos da relação pessoa e ambiente. Tá? Estressores urbanos, né? Estressores sonoros, visuais, enfim, essa coisa toda. Na relação da pessoa com o ambiente, ambientes ansiogênicos, ambiente... É uma linha muito interessante na psicologia, foi onde eu fiz foi no núcleo onde eu fiz o meu doutorado na PUC, né? Mesmo que eu não tenha estudado especificamente isso no doutorado, o núcleo que eu fazia parte era o núcleo de psicologia ambiental da PUC, tá? Então eu tive muito contato com muitos textos e aí começou o meu interesse para estudar isso. Depois, como eu sou da filosofia, fui para a filosofia. E aí a minha esposa me ajudou na produção desse livro, na parte antropológica também, essa coisa toda. E aí a gente encontrou no Eduardo Viveiros de Castro um texto na Inconstância da Alma Selvagem, é o nome do livro, olha, A Inconstância da Alma Selvagem, e aí ele tem um artigo chamado Mármore e a Murta, e aí a gente se debruça nesse texto, tá?
do Eduardo Viveiros para produzir essa ideia de um mundo humano, tá bom? Bom, e também é um texto já passado, tá? Esse texto ele é de 2 anos atrás. Enfim, filosofia como pensamento do mundo. Filosofia ambiental como pensamento do mundo contemporâneo. Então, o que é filosofia? É essa ferramenta de pensamento que a gente utiliza para compreender o mundo ao nosso redor, nós mesmos, né? Passado, presente, futuro, enfim. Ela é uma ferramenta. A filosofia só existe quando filosofamos. Consequentemente, a filosofia ambiental vai ser esse pensamento do mundo contemporâneo, do nosso aqui e agora, né? Dessas urgências e emergências que aparecem para nós. E aí vem a ideia de naturalizar o humano e de humanizar o mundo. Aqui ainda está presente essa separação, essa dicotomia entre natureza e humano, ou entre natureza e cultura, podemos dizer. É essa separação na qual o Eduardo Viveiros de Castro é dela que ele vai partir para elaborar a tese dele sobre a inconstância da alma selvagem, tá? Mas o que significa isso, essa ideia de naturalizar o humano e humanizar o mundo? Né? Significa exatamente uma necessidade nossa, mas quando eu digo nossa, estamos falando do ser humano eurocentrado, né? Porque, vejam, o indígena não precisa disso, não precisa naturalizar o humano e humanizar o mundo. Por quê? Porque natureza e humanidade, ou mundo e mundo natural e mundo artificial, ou cultura e natureza humana, já são a mesma coisa para eles, né? Vejam, a palavra Yanomami significa, numa tradução para o português, ser humano, né? Então, os Yanomami já são compreendidos como parte da natureza e, ao mesmo tempo, como seres humanos. Dizer, por exemplo, a pessoa Yanomami é uma redundância, é como subir para cima e descer para baixo, porque é a mesma palavra sendo dita 2 vezes. Então, os indígenas, os quilombolas, os povos originários como todos, os aborígenes na Austrália, né? Os povos esquimós, por exemplo, eu esqueci o nome deles, estava na cabeça, fugiu, né? Por isso eles têm uma relação tão natural, perfeito, com a nudez, né, com a natureza como um todo, né? Por quê? Porque já faz parte da natureza. Então, esta tarefa que este livreto apresenta, né, de naturalizar o humano e humanizar o mundo, é uma tarefa que é para a gente, que vive na cidade, que é filhos e filhas de um pensamento eurocentrado, que trazemos essa herança antropocêntrica no nosso DNA, no nosso pensamento coletivo, na nossa forma de compreender o mundo. Então, somos nós que precisamos naturalizar o humano e humanizar o mundo, tá? Então, esse texto já de cara é para nós. E aí vem o Eduardo Viveiros de Castro, né, com o texto que eu falei para vocês, esse capítulo chamado Mármore e a Murta, no livro A Inconstância da Alma Selvagem. Ele apresenta a diferença tradicional da filosofia, né, entre natureza e cultura. E aí, basicamente, ele vai dizer o seguinte, vejam, antes de eu passar para esse slide, um resumão, ele vai dizer o seguinte, os portugueses, quando invadiram aqui essa terra e começaram a tentar catequizar os índios, eles se depararam com o seguinte problema. E daí eles falarem que a alma dos selvagens era inconstante, né? Se é que eles possuíam alma, ainda tinha essa reflexão. Por quê? Porque o que acontecia? Eles faziam o processo de catequização, o indígena gostava do que ouvia lá sobre Cristo, Salvador, aquele papo todo, né? Se ajoelhava diante da cruz, chorava, né? Diante da cruz, de manhã. Aí, de noite, já estava dançando ao redor da fogueira, se pintando, cantando. E aí, os padres jesuítas, quem mais estava aqui, não conseguia entender isso. Como assim? Eles aceitam, mas eles não saem de lá. E aí, o Eduardo Viveiros vai dizer o seguinte: vejam, o que não se entendia na época é que, para eles, o que eles entendem por natureza e o que eles entendem por cultura é muito diferente do que o que nós entendemos. Nós, na filosofia eurocentrada, temos uma noção de que existe uma única natureza, que é a natureza humana, né? Então, nós somos seres humanos, assim como eles, assim como qualquer outro povo no planeta. Nós possuímos a natureza humana. A cultura, nós possuímos muitas culturas, múltiplas culturas, uma multiplicidade de culturas. Só que os indígenas que viviam no Brasil, no período da invasão, eles não tinham essa compreensão. Para eles, a cultura é que era uma só. A cultura tinha uma tarefa fundamental, que era o quê? Manter a natureza humana como vigente. Por quê?
porque existia uma multiplicidade de naturezas. Existe a natureza humana naquela pessoa, mas existe a natureza jaguar, a natureza pássaro, a natureza rio, a natureza árvore. E o rito, a cultura, ela tem a utilidade de manter a natureza humana vigente. As pinturas corporais, os cânticos. Então, essa é a interpretação do Eduardo Viveiro de Castro, tá, gente? Se eu não faço os rituais da cultura, pode acontecer dessa natureza humana escapar de mim e eu me tornar alguma outra coisa. Um espírito, uma árvore. É só a gente olhar a nossa mitologia brasileira, né? O açaí, a árvore que nasceu, o pé de açaí, a mulher morreu, o guaraná enterrou dos olhos, não sei o que, nasceu o guaraná. Então sempre há uma relação, o boto, que sai da água, vira um homem, né? Então a gente sempre tem essa relação onde as naturezas vão sendo metamorfoseadas em outras naturezas. Então essa visão é muito diferente da visão da filosofia tradicional. Por isso que eles não conseguiam se manter. E aí eles vão dizer, ora, é como se, o Eduardo Viveiro vai dizer, é como se o europeu fosse o mármore. Ele possui uma natureza, que é o que ele vai chamar de nódulo duro, né? Ou nó duro, aquela parte central do tronco, a parte mais dura da madeira. O nó duro do humano europeu é a ideia de natureza humana. Mas o nó duro dos indígenas no Brasil não é a natureza humana, é a cultura. Por isso eles podem aceitar o catecismo lá e depois eles precisam continuar fazendo a cultura, porque eles não querem deixar, né, a natureza humana escapar, né, e se transformar em outra coisa, por exemplo. Então, existem várias naturezas. Bom, a partir daí, a gente começa a criar um ethos ambiental, que seria a criação do mundo e cuidado da terra, né, o cuidado ético e amoroso com o mundo, tá? Ethos, gente, é essa palavra, né, grega, que tem significado tanto de atitude quanto de morada, né, de valores, de moral, enfim. Então, que dá origem à palavra ética, vejam. Então, o ethos ambiental é essa atitude, essa morada, né? Por isso que a gente vai sempre levando a questão de ethos para a ideia de casa, de lar, de habitação, né? Hábito também surge daí de ethos. Então, esta casa comum onde habitamos contém ocas, iglus, palafitas, barracos, cabanas, prédios de apartamentos, mansões e todo tipo de moradia. Onde habitamos, compreender o planeta Terra como imensa casa onde habitamos faz com que cuidemos dela. O sentimento de pertencimento pode ser um motor de transformação dos valores e de absorção de valores ambientais. Habitar é cuidar, cuidar é amar. Amar é habitar nessa casa comum que compartilhamos, tá? Então, essa é uma citação aqui do texto para a gente falar exatamente. A gente já vai voltar para o Eduardo Viveiros, tá? Para a gente, como a gente vai cuidar dessa casa comum, então? A partir de uma atitude ambiental que naturalize o humano e humanize a natureza, tá? Bom, cuidar como preocupar-se é amar, humanizar o mundo, vejam, e naturalizar o humano, então, é dar lugar para o amor. Amar a terra é o caminho para o futuro. Auxiliar a concretização desta necessidade de nosso tempo presente é a maior função da filosofia ambiental. Isso foi dito lá neste texto, né? Então, nós temos como tarefa auxiliar na construção desse ethos ambiental. E como a gente vai fazer isso? Por meio da elaboração de uma ontologia, de uma epistemologia e de uma política, de uma ética, tá? Bom, e aí, isso aqui já é o que a gente vai estudar no próximo encontro. E aí, a gente fecha essa parte da aula, essa parte introdutória, teórica, eu vou já encerrar a gravação. No próximo encontro, a gente vai falar da Simone Weil e do Bruce Albert e do Davi Copenaua. São trechos do Espírito da Floresta e alguns capítulos do enraizamento da Simone Weil, que são... Da Simone Weil é um texto da década de 60, tá? Mais antigo, na filosofia alemã, do pós-guerra, tá? E o Espírito da Floresta é um texto bem recente agora, do Davi Copenaua e do Bruce Albert. Tem, acho que uns 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos, né? Mais ou menos. Então, a gente vai fazer esse contraponto, essas duas leituras, para compreender isso. Então, para fechar essa parte da aula teórica, o que a gente tem como tarefa, né? Tem a tarefa tripla inicial, construir uma ontologia, uma epistemologia e uma ética. A tarefa maior, fundamental, que é
elaborar o ethos ambiental ou auxiliar na realização e concretização e envolvimento desse ethos ambiental, que é o quê? O cuidado ético e amoroso com o mundo. E aí a gente tem alguns caminhos pela frente, né? Como a gente apontou. Neste livro, o caminho que a gente aponta é por meio é um caminho apenas para nós da polis, da cidade, tá? Que é o caminho de aprender com os povos originários, com os povos quilombolas, né? Este novo modo de ser no mundo que nos permite compreender o humano de forma natural e compreender a natureza de forma humana. Se eu compreendo uma árvore da mesma forma que eu compreendo um parente, uma mãe, um irmão, um primo, por exemplo, né? A minha relação com aquela árvore já muda de cara, porque ela vai se tornar uma relação com uma outridade, com o outro que é tão importante quanto eu, que possui também uma subjetividade, né? E aí parece que é algo muito romântico, mas é uma mudança de atitude que envolve, novamente, ontologia, epistemologia e ética, vejam, né? A gente, quando começa a estudar e compreender essas coisas, a gente acha bizarro andar pela cidade e encontrar as árvores cercadas na sua raiz com um monte de tijolo, por exemplo, e as raízes todas presas no concreto e no asfalto, por exemplo, né? Porque ali nós temos um ser vivo aprisionado. Vejam só, né? Então, a gente vai mudando aos poucos essa visão. E aí envolve o elemento da pedagogia fundamental aqui, né? Que é o que está em voga agora, o novo ensino médio, instituiu como obrigatória a pedagogia ambiental, a educação ambiental nas escolas. Então, eu tenho amigos meus, professores de filosofia do estado aqui no Pará, que, como não tem muita turma de filosofia, porque agora só tem 40 minutos de filosofia por semana, estão sendo lotado tudo em educação ambiental, porque também tem carga horária em educação ambiental para eles serem lotados. Então, o que está se ensinando em educação ambiental? Percebe? Então, essa é uma reflexão que a gente precisa fazer em filosofia ambiental, né? Porque é por meio da educação, como vai dizer o Paulo Freire, que a gente vai mudando as próximas gerações, né? A velha frase famosa do Paulo Freire, que a gente encontra em camisa, a gente encontra nos muros das universidades, em tudo quanto é lugar, né? A educação não muda o mundo, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. Com relação ao ethos ambiental, dá-se o mesmo, né? A gente precisa mudar a nossa compreensão para que assim a gente consiga mudar a compreensão das próximas gerações e assim a gente possa se relacionar com o mundo de um outro modo, né? Que nós não sabemos fazer, mas que existem povos que sabem. Então a gente precisa aprender com estes povos, né? Desconstruir quem nós somos e não reconstruir do zero, porque a gente não precisa reconstruir do zero, né? O projeto de vida também no ensino médio tem essa também. Então a gente não precisa reconstruir do zero, a gente pode aprender com quem já sabe. Também não significa, gente, que a gente não vai mais viver na cidade, que a gente vai derrubar todos os prédios e construir oca. Não é assim, tá? A gente pode continuar vivendo na cidade, mas a gente precisa reestruturar o nosso modo de existência na própria cidade, né? Tem umas falas legais do Ailton Krenak, né, sobre prédios e coisas assim. Olha, por que vocês nunca pensaram em tirar todas as paredes do prédio, assim, deixar só a estrutura? E aí vocês moram nessas estruturas, as escadas, os elevadores, tudo, mas deixa o vento correr livre, né? Deixa a chuva bater, soprar os respingos de água. A gente não pensa nisso, a gente se tranca dentro das casas, dos apartamentos, né? Acho que ele fala disso lá não sei se é no futuro no fim do mundo, né? Ideia para o fim do mundo, ou se é naquele segundo livro dele, A Vida Não é Útil. Acho que é Na Vida Não é Útil, quando ele está falando do incêndio que teve em São Paulo, no prédio lá no Largo do Paissandu, eu acho, né? Ele vai dizer, olha, uma bizarrice como essa, de um monte de gente sem teto morrer queimada dentro de um prédio, só acontece na cidade, porque vocês construíram essas estruturas, né? Se pega fogo por algum motivo o telhado aqui da nossa casa aqui comum aqui, que é aquele telhado imenso, onde todo mundo dorme na aldeia, a gente sai. A gente vai para fora, espera o fogo apagar, depois constrói um outro telhado e pronto, tranquilo, ninguém vai morrer queimado, né? Então, repensar a nossa urbanidade, a nossa cidade, isso também é tarefa da filosofia ambiental. E essa tese, essa tarefa de humanizar o mundo e naturalizar o humano, novamente, é para nós que vivemos na cidade, que somos filhos do eurocentrismo, tá bom? Então, bom, por hoje
nessa primeira parte da aula era isso que eu tinha para apresentar para vocês, esses 2 textos, essa introdução à filosofia ambiental. No próximo encontro, a gente já vai começar, de fato, o módulo 1, que é o módulo da ontologia, né? A tarefa de construir uma ontologia do aqui e agora, e a gente já encontra-se no próximo sábado. Assim que terminar a aula, eu já mando o texto para a gente já começar a leitura. E aí, como é que vai ser o nosso mecanismo, tá? Nosso processo. Vou gravar essa parte também para quem vai assistir depois. Eu vou já, por exemplo, no meio das... Depois da aula, já vou enviar os 2 textos do próximo sábado. Mas aí, lá para quarta, quinta-feira, eu já vou enviar os textos do sábado seguinte. Porque aí, quem já adiantou a leitura, já pode ir adiantando a próxima também, se quiser, tá bom? Já que a gente vai precisar fazer... A gente vai fazer uma por semana. As leituras são obrigatórias? Não, também, tá, gente? Porque vocês viram que, ao longo da aula, eu vou explicando, eu trago trechos do texto para explicando o texto. Né? A leitura é mais para você se contextualizar, né? Vamos ter textos que são leituras mais fáceis, mas nós vamos ter uns que são umas leituras bem mais densas, bem mais filosóficas. Por exemplo, o texto da Metafísicas Canibais, do Eduardo Viveiro de Castro, é bem denso, é bem difícil de entender. Nós vamos ter um, por exemplo, da Donna Haraway, né, sobre a reinvenção da natureza, as pesquisas com os macacos, que é uma autora que elabora o termo do capitaloceno, por exemplo, né, que são textos filosoficamente bem difíceis. Então, na aula a gente vai explicar isso. A ideia é que vocês tenham essa oportunidade de ler, se quiserem, né, mas que vocês estejam na aula, escutem e participem, tirem as dúvidas, para a gente ir produzindo junto esse conhecimento e que vocês possam encontrar em tudo isso já algo sobre o que vocês querem falar, a partir da vivência de vocês, pode ser, entendeu? A partir da prática, da experiência que vocês já têm. Então, nós temos pessoas aqui graduadas, mas também nós temos pessoas doutoras. Então, a gente tem gente de muitos níveis de escolaridade e de experiências muito diversas. O nosso compêndio vai trazer textos de vocês que quiserem participar, claro, ninguém é obrigado, e da outra turma também. Então, a gente vai ter um material bem legal, né, para lançar esse livro, né? Ninguém vai gastar mais dinheiro com o livro, porque, como já informei para alguns, quando a gente foi conversando lá no Instagram, né, a mensalidade que vocês estão pagando, ela vai toda para a ONG, né? Na ONG é todo mundo trabalhando voluntário, né? E a ONG vai ficar com esse dinheiro para os projetos sociais dela e para o custeio do livro. Então, quanto custar, se for 10 mil, se for 15 mil, a ONG vai custear com o que vocês estão pagando na mensalidade, tá bom? Então é isso. A gente vai manter esse ritmo. Vocês podem tirar dúvidas ao longo da semana também, tá? Vocês têm o meu contato. Então, tá lendo um trecho, não entendi? Bate uma foto do trecho, manda para mim. Olha, Diego, eu não estou conseguindo. Pode mandar lá no grupo, ou pode mandar no meu privado, no WhatsApp, não tem problema nenhum. E aí eu vou auxiliando vocês também. Eu acho que é tranquilo a gente fazer isso. A ideia é que a gente produza conhecimento junto em filosofia ambiental, né? Aquilo que o Paulo Freire falou, não adianta a gente ficar só na passividade, recebendo um conhecimento, né? Um conhecimento, por exemplo, do Diego. Não, a gente tem que produzir junto. A gente tem aqui um planejamento, algo que a gente já fez. Em cima disso, vocês podem acrescentar. Esse é o momento agora também para isso, esse segundo momento da aula. Eu vou encerrar aqui a gravação, tá? Para a gente iniciar o nosso debate. Muito obrigado a todas e todos.